Ratinho adora tomar sol. Tem um puff ali pra ele subir, mas ele quer tomar sol. Hoje é 14 de dezembro de 2025, eu faço 33 anos de idade e um sentimento de que esse vai ser o melhor ano da minha vida. Vamos tomar café e eu acho que eu preciso comprar pão. Fazer um sanduichinho aqui com pão francês, carne do sol cozida, desfiada, um requeijão cremoso e um milho. Agora fazer o cafezinho, né? Cafezinho preto, puro, sem açúcar, sem leite, sem porra nenhuma. E agora, Tozinho quer comer também. Hoje é domingo, meu aniversário, mas nem por isso quer dizer que eu não vou fazer trade. Só ver exatamente por onde eu vou começar. Achei um jogo aqui da Holanda, fazer mercado de bet odds, tem odds parelhas, aparentemente tem liquidez, só tô achando o jogo meio caótico aqui, ainda não entendi por onde que o mercado quer ir exatamente, mas é isso aí, tá tudo certo. Trabalhei o jogo todo buscando a gol de um time aqui, do Heerenveen, e no único ataque decente que eles tiveram que eu não tive dentro, eles fizeram gol. E o pior é que custou caro, porque tava ficando muito caro comprar os ataques aqui na minha estratégia. Enfim, deu tudo errado. Mas é isso aí, né? Aprendizado pra próxima. Mulher, me conta aí esse sonho de Bob Esponja. O mozão sonhou hoje, acordou rindo de manhã. Aí o que aconteceu? Sonhei que eu era Bob Esponja. Aí você tava conversando com o Plankton, né? Eu tava naquele negócio que Bob Esponja atende o povo. Você tava no Siri Cascudo? É, dentro. Você fez hambúrguer de Siri? Não, eu tava atendendo o povo. Quem gosta de gelato é ela. Ela adora um gelatinho. O meu tá chegando, o meu é um café. Porque tá muito quente. Olha, isso aqui é bom demais. Quanto é isso aqui? 11, né? 11,50. Isso compensa demais, pô. Um expresso mais uma bolinha compensa demais aqui. Voltando de noite agora para fazer Corinthians e Cruzeiro pela Copa do Brasil. Trabalhei um pouquinho no match odds, trabalhei um pouquinho de back-under e vamos que ainda tem jogo. 2025 foi, eu acho que na minha vida adulta, o melhor ano parado. Ano que fez 4 anos, né, em fevereiro, que eu me considero trader esportivo profissional, vivo do trade esportivo. Um ano que aconteceu muita coisa. Eu me mudei, eu casei, ganhei um gato. Um ano maravilhoso, porém mostra que eu preciso aumentar meu patamar. Gastos são altos, manter esse padrão é desafiador e eu não posso me acomodar de jeito nenhum. Mas cada vez mais queremos sonhar ainda mais alto, ter um carro novo, queremos viajar mais. E eu sempre consegui resultados que me dessem condição de pagar meus boletos, porém muito no limite. Não tá dando muito margens para sobras, mas existe essa reserva e agora com essa reserva eu posso me dar o luxo de tirar um mês ou 2 para estudar, para voltar a estudar trade, para ter uma condição sim de aumentar meu patamar, passar a ganhar com frequência 10 mil reais, 15 mil reais, chegar até 20 mil reais. Eu posso sim. Eu conheço pessoas com condições técnicas parecidas com as minhas, que eles fazem esses resultados. Eu não sou mais limitado intelectualmente do que ninguém, e as pessoas também que eu falo que aprendem comigo aqui no canal também não são menos capazes do que eu. Como vocês sabem, eu sou amigo do Tiagão, Trader da Massa, né, que apareceu lá no documentário. Foi um grande amigo que o trade me presenteou, e ele sempre vivia falando de um tal de Marlon, Under é vida, e eu não conhecia, mas em uma das oportunidades que eu tive no Discord dele, do Tiagão, eu escutei ele falar e gostei muito do que ele falou, do que ele pensa de trade. Assim, é bem diferente do que eu trabalho, que é curtas exposições, assim, scalp. Ele trabalha longa exposição,
mas o jeito que ele explicou me deixou muito interessado. E aí eu conversei com ele e marcamos de fazer uma série de reuniões, né? Para eu me desenvolver e, em troca disso, eu apresento vocês a ele um pouco mais. E é isso, vocês vão ver aí a primeira reunião com ele, que foi bem interessante. Vou deixar um resuminho, não posso mostrar tudo por respeito a ele e também por questão de não poder mostrar a tela. Aí se vocês se interessarem, vocês aí que procurem ele. E o seu Under, como que tá hoje, mais ou menos, em questão assim de resultado, relação de green pra red? Cara, não sei, não tenho mais frequência em Under pra Não dar tem? esses parâmetros. Não tenho, velho. Tem um volume mais em Under. A criação dessa planilha, ela foi feita lá no nosso grupo André Vida, que a gente trabalhava de uma forma um pouco mais swingada, só que não sabia levar aquilo que a gente pensava e que a gente via no mercado em forma matemática. E aí o Wellington, que é um programador e que ele é muito bom na matemática, ele começou a criar esses números, velho. Ou por que 70 é odd 2? Por que 65 não? Por que 80 é isso? Por que 75 é aquilo? E ele foi criando essa matemática em cima da odd inicial. E começou a fazer muito sentido, velho. Muito sentido, porque se você prestar atenção, tem uma lógica por trás das odds. Ela não vai se movimentar de forma aleatória, tá ligado? A não ser que venha um trade com dinheiro infinito e comece a afundar ou subir essa odd. Mas pela normalidade, ela tem um padrão. Então ele criou essa matemática em cima da odd inicial. E se você pegar, por exemplo, as referências de casas de aposta, elas também têm uma matemática por cima, né? Não é garantia que as pessoas vão usar da forma que eu uso e vai ter o mesmo resultado, né? Mas a tendência, pelo EV que tem, essa situação, dá para tirar um bom proveito, tá ligado? Só que se o cara pegar e moldar ali pro jeito dele, vai conseguir extrair bem mais. Então vamos lá. Então como que eu trabalhava sem a planilha e o que a planilha ela começou a fazer de diferente no meu operacional? Eu já trabalhava focando em relação aos blocos. Eu estava tentando, no caso, aprender uma época como que a odd se movimentava através de blocos de tempo. Porque eu fazia muito scalp, né? Eu fazia muita curta exposição, tipo, pegava, vendia a todo momento. Só que quando você trabalha muito, comprando e vendendo a todo momento, você vai crescendo, a sua stake ela vai começando a ser limitada, né? Meio que natural, acho que é um processo natural do scalp. Sim. E aí você chega, por exemplo, 2K, 2K e meio, 3K, você já começa a ficar limitado em alguns jogos, alguns campeonatos. Sim. E isso é muito ruim, mano, para quem quer crescer aqui dentro. É péssimo, inclusive. Então eu comecei a estudar, velho, o que eu posso fazer para escalar isso aqui e não ser limitado, tá ligado? Em questão, assim, de stake. E aí eu fui buscar, tipo, evolução em tempo, tá ligado? Uma exposição mais em tempo. Tipo, de 5 em 5 minutos, de 3 em 3 minutos, de 10 em 10 minutos. E eu queria entender essa relação das odds. E aí é onde a planilha ela consegue me ajudar muito. Por quê? Porque tem uma lógica por trás do tempo, por trás das odds, você só precisa entender. E quando você tem esse dado matemático que te indica, que dá uma certa visibilidade assim, visual, sabe? Você consegue aproveitar melhor. Então, por exemplo, eu achar que a 60 essa odd vai ser 3 é uma coisa, né? Eu ter um indicador que me mostra que a 60 essa odd teria que estar 2 é outra coisa. Entendeu? Completamente diferente. E é isso que a planilha faz. Então, o meu, entre aspas, feeling antigamente, ele se tornou um pouquinho mais real em números. Então, como que eu trabalhava? Os primeiros 10, 15 minutos, eu trabalhava especulação. Por quê? Porque essa movimentação da odd, ela vai depender muito do comportamento do jogo. Pode prestar atenção. Começou o jogo, o mercado ele não fica correndo a todo momento. Ele não sobe direto ou desce direto. A todo momento, ele fica só esperando o comportamento do jogo. Então, se o jogo começar muito acelerado, ele segura. Se o jogo começar muito ruim, ele desce. Então, eu trabalho muito especulação os primeiros 10, 15 minutos. Depois disso, se você prestar atenção e começar a observar a movimentação da odd, ela começa a caminhar de forma linear, entendeu? Ela começa a seguir uma linha. E o que muda essa linha depois disso, ao decorrer do jogo até o final? Normalmente, é ou a mudança de comportamento das equipes, ou um gol. É a única forma assim, que muda de forma drástica aquela linha. Se não tiver essas alterações, essa linha vai permanecer até o final. Suponhamos que a odd inicial do segundo tempo é 5. Você colocou 5 e dá play. Então ela já te dá todos os parâmetros de blocos até os 80 minutos. Então como que você vai aproveitar ela? Se começou 5, a planilha me dá aqui odd 3 aos 60 minutos, a base. E a odd 2 aos 73. Essa seria a odd justa para essa odd inicial. Isso não significa que ela vai correr fielmente, vai abraçar nesses números e vai até o final. Mas a tendência é ela seguir essa linha até o final. Quando é que você não toma o gol? Quando é que você fica fora do mercado, assim, sabe? Porque o que eu sinto é que você sempre tá procurando estar dentro, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre tá dentro. Quando é que você fica fora? É quando o mercado ele tá reprecificando para ser mais
over, ou você realmente sente que tá muito cara de gol, assim, absurdamente, não vale tanto pra aquilo, teria que pagar mais, quando é que você não toma o gol, tá ligado? Assim. Ó, tem algumas etapas, inclusive, ó. Vamos lá, vamos começar da primeira. A primeira etapa é que quando eu tô crescendo uma banca, eu fico mais fora do mercado do que dentro dele, tá ligado? Porque eu não preciso ser muito agressivo Isso é pra crescer a importante banca. pro iniciante que vai começar a trabalhar, né, com uma banca pequena nessa abordagem. Tá ligado? Tipo, se você tá iniciando, se você tá querendo crescer, banca, não tenta se expor muito, tá ligado? Que você vai tomar na cabeça e você não vai nem ter tempo de crescer, você vai quebrar muito rápido. Tipo, essa abordagem aqui, pra você extrair o máximo dela, você precisa já ter uma banca sólida. Banca e muitas stakes, onde essas stakes não vai te fazer falta. Porque quando as stakes elas não te faz falta, se você perder uma, você começa a observar mais o mercado e esquece um pouquinho daquela, como que eu posso dizer, daquela importância para stake. Você começa a observar no valor do mercado e você quer só extrair ele. Então você vai tomar gol, no final você vai estar positivo. Por quê? Porque o mercado está pagando mais do que o que ele está tirando. Então a primeira parte é o seguinte, tá iniciando, evita estar dentro do mercado mais vezes, evita mais tenta mais estar fora do que dentro. Então, por exemplo, no início do projeto, se você prestar atenção, eu escalpo mais e eu começo a despachar com mais rapidez as minhas posições. Porque se eu estou, por exemplo, num EV positivo, em um mercado atrasado, em um mercado com a linha acima daquele jogo, eu preciso estar extraindo o valor daquele mercado. Então, eu vou tentar pegar o máximo de tickets que eu conseguir. E em bola parada, que é onde a variância aumenta, onde um ataque do favorito a variância aumenta muito, eu vou tentar estar free betado, vou tentar estar fora. Qual é o momento que eu fico de fora? No início. Normalmente bola parada, normalmente ataque do favorito, ou normalmente quando a odd está justa. Porque como eu estou com pouco dinheiro, eu consigo entrar e sair a todo momento. A hora que eu quiser. Eu tenho muitas opções. Então eu vou usar todas elas. Quando você Mas, por exemplo, você nunca fecha em edge, assim, afoito num ataque do favorito, assim? Ou você chega a fazer isso? No começo, então, nesse começo tem que fechar. Sim. Então, ó, por exemplo, ó, vou adiantar aqui, ó. Esse jogo aqui eu tava com a stake Esse jogo inicial, foi na primeira rodada, né? Foi na primeira rodada. Foi, ó. Olha lá, 250, foi o comecinho do projeto, ó. Ó, vamos ver, ó. Tanto de vezes que eu saio do mercado. Ó, saí do mercado. Quando eu tô com a stake pequena, eu saio bastante do mercado. Porque eu tenho essa opção, ó, fora do mercado de novo. Entendeu? Então, essa pergunta que você me fez, eu fico bastante fora do mercado nesse começo, porque eu tenho bastante opção. Então, quando você tá crescendo banca, ó, fora do mercado, tá vendo? E gol do Flamengo. Pra tentar evitar essa variância alta. Quando você já tá com a banca consolidada e com várias stakes, quando é que você não toma? Então, aí ó, entra aqui, ó. Deixa eu abrir outra aqui. Agora vai ser outra explicação. Aqui já entra o que acontece. Aqui eu já tô com a banca, ok. Tô com uma banca boa para trabalhar com essa stake. Se eu não me engano, eu tava com uma banca de 15 ou era 17 mil nessa época aqui, nesse jogo. E a minha stake era 350. E onde que eu aumentei aqui para potencializar meus lucros? A exposição. Eu não preciso aumentar a stake para ganhar muito dinheiro, eu só preciso aumentar a exposição, saber trabalhar com a exposição alta. E aí o que acontece? Quando eu trabalho com a exposição, sei lá, de 1,5K, com a stake de 350, que é 4 stake, como que eu trabalho? Eu trabalho mais tentando tomar o gol com menos dinheiro. Você percebe que o jogo muda? Quando você está crescendo, você tem que sair para não tomar o gol. Tá fazendo under, trabalha tentando tomar o gol com menos dinheiro, entendeu? Porque pensa comigo, aqui entra um cálculo, velho, que poucas pessoas vão entender, mano. Pouquíssimas. Tá. Porque pensa comigo, se aquela posição minha tem valor da odd 7, por que eu tenho que jogar ela fora aqui embaixo? Por que a maioria das pessoas joga fora aqui embaixo? Porque já tá com lucro barriga cheia, já tá... Exatamente. E aí onde entra não sei se é um problema, não sei se eu falo um problema, cara, ou não sei se eu falo uma dificuldade, talvez, não sei, das pessoas. Existe 2 tipos de trade, tá ligado? 2 tipos de mentalidade de trade aqui dentro. Um é o que tem a sobrevivência emocional, que eu acredito que é a grande massa. Com certeza. Tá ligado? A grande massa. Com certeza. E o outro é o que tem excelência estratégica. O outro é o que tem a excelência estratégica. Excelência estratégica. É bonito, né, o nome? Sim, excelência estratégica, eu vou anotar aqui. Sabe por quê, mano? Porque quando você é muito estratégico, quando você trabalha em cima do que você tem que fazer e não do que você quer fazer, você consegue ter lucros que as outras pessoas não têm. Por quê? Porque as outras pessoas, elas protegem o quê? O emocional, pô. Eles precisam sobreviver emocionalmente aqui dentro, entendeu? E quando você ultrapassa você meio que burla esse nível, cara, você voa. Então vamos lá, olha só isso. Pensa comigo, se você der um back aqui embaixo, ó, A4, então vamos arredondar para 5, vou deixar tudo arredondado para você entender mais fácil, senão A4 vai ser um cálculo quebrado. A10, ó, quanto que é o lucro aqui, ó? R$31, 10%, ponto. Aqui não tem segredo, né? Quando essa odd chega a 1,10, o que a maioria das pessoas vê? 10%. Aham.
Ponto, não tem segredo. Então chegou o último minuto, 10%. Ponto. Para a maioria das pessoas, tá ligado? Só que quando você traz uma odd lá de cima, essa odd de 1.10 para baixo, nesse último minuto, não paga só 10% para você. E eu vou explicar o porquê. Por isso que eu não jogo uma posição boa fora de nenhum momento. Então lembra o jogo lá, 7? Meu primeiro back foi a 7. E eu trabalho com quantas stake? Eu trabalho naquele jogo ali com 4 stake. Então, fui trabalhando 4 stake. 1, 2, 3, 4. Se eu voltar a dar um back aqui com os mesmos R$350, eu não vou mais ganhar 10%. Eu vou ganhar 10% acumulativo em cima do meu back lá de cima, de 7. Ficou meio confuso algumas coisas. Porque a pergunta inicial foi: quando é que você falou que você prefere tomar o gol com pouco? Isso. Você prefere que... Isso. Enfim, eu vou tentar explicar de outra forma. Isso é avançado, tá? Isso é avançado. Ou não? Pô. Mano, isso é. Por isso que dá uma bugada, Vamos lá. Toda vez que eu dou um back a 0,10, a 1.10, eu vou estar lucrando R$31. Se eu dou um back a 7, os mesmos 1,10, ele não se torna só mais 1,10. Ele se torna 1,10, mas tudo acumulativo é o que eu fiz antes. Por que eu não fecho? Porque a minha posição de 7, ela é muito valiosa. Ela é muito valiosa, mano. Tipo, isso é muito importante, tá ligado? Toda posição que você pega, quando o preço estiver atrasado, ou quando você especula um preço que ele se confirma, ela é muito valiosa. Tipo, eu tô falando isso muito valioso porque, cara, isso é muito importante, tá ligado? Isso aqui entra a inteligência estratégica. Você não pode pegar uma boa posição e chegar aqui e jogar ela fora, de qualquer forma. Só precisa jogar ela fora quando realmente fizer sentido. Por quê? Quando é que faz sentido? Então, eu vou explicar no meio do caminho, peraí. Desculpa. Por quê? Porque esse back bem trabalhado, ele vai te dar no último minuto, ao invés de R$31, ele te dá R$565, R$545. Nesse caso aqui, ele vai te dar de 80 para cá R$200. Então, eu não posso, de qualquer forma, pegar e fazer aqui, exemplo, tá 7. Vem um ataque, forcei a 6. Depois eu pego a 5. Lá embaixo, aqueles R$200, ele vai diminuindo. Conforme você vai vendendo sua posição aqui em cima, de qualquer forma, ele vai ser impactado aqui. Aqui é o lugar onde mais paga no jogo. Então, por quê? Eu vou pegar uma boa posição a 7. Aqui, a 7. Uma posição boa. E vou sair vendendo ele várias vezes. E chego aqui embaixo, eu tento pegar a mesma coisa para me pagar só R$100. Sendo que se eu vier acumulando o back com valores, eu vou ter aqui embaixo quase 7 vezes mais. O mesmo back. E aí onde entra? Onde você entra com fechar? Quando eu estou trabalhando, sei lá, com R$350 só, cara, faz sentido. Eu tenho opção em fazer assim, Cadê 7? 7, eu beco aqui. O mercado lateralizou aqui, fechei. Beco aqui, rompimento de 3, beco aqui com 2. Fechou fechei completo. A 3,20. Fechando em cash out. Dei back aqui, fazendo algumas trades aleatórias, Fechei aqui, back aqui, fechei aqui, aleatório mesmo, Movimentações rápidas, Movimentação lenta, fecha, Aqui, de novo, E fecha aqui, E aí chega aqui no final, eu dou o mesmo back. Olha meu lucro, R$34. Tipo, eu trabalhei do mesmo jeito, só que fechando posições. Ó meu lucro. Sendo que no meio de todas essas trades aqui, no meio de todas essas trades, eu poderia simplesmente fazer boas reduções. Você viu ali, R$600, né? Um exemplo. Eu fiz um exemplo meio que aleatório. Só que se eu fizer uma boa entrada aqui, eu posso gerenciar a minha posição no meio e, triplicar o valor. A posição é a mesma. A diferença é que aqui eu vendo, aqui eu gerencio. O que a maioria das pessoas, elas fazem para proteger o emocional? Elas vendem. Não é? Aqui, cash out, elas vendem. O que poucas pessoas faz? Gerencia. Entendeu? A posição é a mesma. Aí você pergunta assim, poxa, e como que você faz para tomar alguns gols? Gerenciando. Tomei gol, tá vendo? Free betado, Tá vendo? Consegui negociar bem essa falta. Free tá betado com lucro ainda, né? Com lucro, entendeu? Então, essa parte de gerenciar, mano, talvez é o que faz muita diferença. Essa parte aqui de gerenciar, entendeu?
Porque como eu consigo fazer a mesma coisa, eu repito isso tipo, todo dia, toda hora, todo jogo, todo no mercado. Então, se eu consigo gerenciar esse gol tomado aqui, ó, faz muita diferença no final, entendeu? Então, por isso que uma posição bem pega minha, eu não vendo ela de qualquer forma, tá ligado? Sai o contra-ataque do Real, ó. Ó, aqui eu tô até fazendo esse scalpinho de boa, que eu acho que a odd tava muito justa, ó. Só que aí, ó, saiu contra. Onde eu começo a clicar? Ó, lá em cima, ó. Tá vendo? Pô, se eu falar, se o mercado quiser vir, pode vir, ó. Demorou, ó. Tomei o gol, tá vendo? Snipado. Então, tipo, tem muito gol que eu tomo assim também. Eu snipe lá em cima. Só que o cara fala, poxa, mas você tomou gol, tem gente que vai ficar chateado. Cara, eu fiquei feliz, a odd foi a 1,84. Olha isso. Tipo, o mercado tá 1,70, Liug. O gol é um fato raro, né, velho? Tem que lembrar disso, o gol é fato raro. É, pô. E o cara do preço que você paga, mesmo até pênalti a gente paga, você paga contra, você pagaria, né? Eu pago. Eu paguei um do Ceará, inclusive, uma vez. O pênalti. O mercado tava 1,70, o cara deu lei a 10. Eu falei, eu tomo com gosto isso aqui, mano. Então eu tomei um gol com muito valor, cara. Tipo, hoje a minha mente, ela tá setada pra tomar gol com valor, entendeu? É só isso. Tomei o gol, erro ou foi valor? Valor, tá ótimo. Erro, aí eu me cobro, velho. Eu acho que vai acontecer tudo que eu quero, que eu vou conseguir aprender, vou me bater um pouco, mas até ano que vem, né, chegar lá a Copa de Seleções mesmo, vou estar já fazendo os resultados que eu quero. Nos vemos amanhã. É nóis, Liug, tamo junto. Valeu. Amanhã nós estamos por aí. Valeu, abraço. Olha, foi top, tá? Essa é a primeira reunião foi muito top. Eu já tinha conversado um pouco, já tinha um pouquinho de noção de algumas coisas que ele falava e já vinha aplicando. Fiz uns jogos aí de Vasco, holandês, antes de ter essa primeira conversa com ele, tentando trabalhar longa exposição do pouco que eu conversei com ele, né? Não tinha planilha nem nada, mas já vinha experimentando, parece promissor e tal. Desliguei o chip de ter medo de tomar gol, querer totalmente evitar tomar gol. E, tipo, essa primeira reunião me deixou muito mais motivado a aplicar. Se vai dar certo, são os 500, né? Eu sei que tem conceitos que podem ser adquiridos, mas a questão é cada um saber lidar e fazer o que for necessário, né? Vamos ver o que vai acontecer. E os próximos capítulos estão aí, né?